Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, o verso 13. Efésios 6, 13. Efésios, Novo Testamento, antes de Filipenses, depois de Gálatas. Quem tem aí a sua Bíblia digital, a palavra do Senhor diz assim: portanto, todos encontraram, amém? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, diga assim comigo, no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quem pode dizer amém? Essa palavra veio ao meu coração durante essa semana. A Diana ainda brincou comigo e falou: você não sabia? A gente sabe, mas não sabe. A gente sabe porque nós temos que andar em espírito, mas de avisar eu não estava sabendo. O pastor ele havia somente comentado, meio que por cima, mas não de me avisar. Porque às vezes pode alguém, Luciana, achar que o pastor avisa tudo, tá? Não avisa nada, eu vou chamar a Paula, vou dar um spoiler para a Paula, amiga, é você que vai pregar. Não, nada disso. Em questão a isso, chegou o pastor, agora eu... Então, vamos sempre, andarmos aí sempre prevenidos, sempre estudando a palavra do Senhor. E diante deste versículo, quando eu disse para os amados irmãos falarem comigo no dia mau, a palavra do Senhor veio durante essa semana ao meu coração, quando eu achei que eu não estava vivendo o dia bom. E na nossa vida com Jesus, ela é uma verdadeira montanha-russa, Nós temos dias que estamos bem, irmã Ana Beatriz? E tem dias que nem tão bem assim, e é onde entra esse verso da palavra do Senhor, lá em Efésios 6,13. Tomai toda a armadura, para que possais resistir, permanecer firme no dia mau. Porque esse dia, ele chega para todo mundo. Tem dia que nós não acordamos bem. Tem dia que nós achamos que está dando tudo errado, até acordamos bem, como muitos dizem, acordamos com o pezinho direito. E aí, durante o dia, ele nem sempre acaba indo tão bem quanto nós gostaríamos, E diante de todas essas coisas, nós não temos como evitar esse dia mau. Não temos, dona Cássia, como evitar esse dia, porque uma hora ele chega. O bom disso tudo é que esse dia mau, ele não é algo eterno. O dia mau, ele é passageiro. Ele tem uma data definida. O dia mau. Quer dizer que este dia, uma hora, ele vai acabar. E nós precisamos ter atitudes corretas diante esse dia mau, irmã Carlinda. Atitudes que nos fazem, a continuação do versículo, no finalzinho, diz aqui, depois de termos vencido, ou de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis, firmes. Por quê? Porque esse dia, ele vai passar, ele vai acabar. Isso tudo, essa data que foi determinada durante um dia, vai acabar. E o Senhor Jesus, Ele quer que nós tenhamos atitudes corretas, para que nós possamos vencer este dia mau. E eu coloquei aqui a questão das nossas armaduras. Talvez você já ouviu falar muito sobre esses versículos que falam sobre armaduras, o capacete, a couraça, o cinto, o sapato.
E lá em 2 Coríntios 10:4, não precisa dos irmãos abrir, diz assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí, lá em Efésios, aí continuando, né, em Efésios, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí em Efésios ainda, nós vamos ler aí alguns versículos. Efésios 6, a continuação aí do verso 13, né, no 14 no caso. Diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, embraçando, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para terminar, o verso 18 que diz: com toda, diz comigo, oração e súplica. Isso aí, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, diga comigo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Para nós vencermos esse dia mau, temos uma atitude a fazer, para que esse dia mau, ele possa ser finalizado, acabado, e nós vencemos sobre ele. Capacete da salvação. Vamos lá, vou voltar um pouquinho. Vestir a couraça da justiça, calçar os pés da preparação do evangelho da paz, tomar sobretudo o escudo da fé. Capacete da salvação. O que nós protegemos quando nós colocamos um capacete? É isso aí. Guardar os nossos pensamentos das coisas ruins, porque quando o dia começa mal, o que automaticamente você pensa? Eu não sei o que eu fiz. Eu estou recebendo um castigo de Jesus. Ou que cruz é essa que eu estou carregando? O que você pensa quando o seu dia mal começa? Porque ele chega, irmãos, ou é só comigo, eu sei um pouquinho aqui, a pastora Paula, quem mais aqui? Pastor Everton, é só a nossa, a Diana. Vou dizer que talvez tenha um pouquinho mais. É só com nós ou só comigo que acontece esse dia mal? Que ele faz assim, ó. Cheguei! Todos nós passamos por um dia mal. Todos nós vivemos esse dia. E estar com o capacete é nós termos a nossa mente ligadas no Senhor Jesus. Ligadas lá no alto, ligadas lá no trono, Marcela, para que a gente não pense no quê? Em coisas ruins. Porque o dia, gente, já está mal. O dia por si só, por mais que você tente fazer coisas, Deilza, que você acha assim, eu vou fazer isso que vai dar bom. Chega no final, algo não dá bom. E por muitas vezes, ou por muitas pessoas, pensam assim, tudo isso é por causa daquilo. Porque eu não vou mais na igreja, porque está passando somente um dia mal. Eu não vou mais na igreja. Porque não acontece isso que eu tenho pedido. Tem pessoas que chegam a blasfemar. Por quê? Porque não está usando o capacete da salvação. Não está tendo aí a sua mente blindada, guardada e ligada ao Senhor Jesus. E aí nós começamos a enfrentar muitas coisas, porque através da nossa mente começa a proceder as coisas do mal. A couraça da justiça. O que é a couraça?
É o que veste, que guarda aqui, né? Quem sabe tem aqueles negócios que veste assim, amarra normalmente atrás, ou é vestido de cabeça, mas ele protege o quê? O nosso peito, o nosso coração. E nós temos que proteger o nosso coração disso tudo. Porque senão, nós vamos ser vencidos pelo dia mau. E não, como diz o final do verso 13, ter vencido tudo para nós permanecermos inabaláveis, para nós permanecermos firmes. Cingir o lombo com a verdade. O cinto une a armadura e é essencial para firmar a fé e garantir a vitória. Quem aqui tem a sua fé garantida no dia mau? Quem tem aí a sua fé firme no dia mau? Nós normalmente ficamos o quê? Abalados. Nós ficamos abalados. Quem talvez não tenha o esposo que é cristão, ou talvez não tenha a esposa que é cristão, não tenha os filhos, que talvez os filhos já são grandes, já são moços, já são... Não tem. Às vezes, irmão Otávio, nós ficamos o quê? Abalados. Nós ficamos abalados por quê? Porque nós não estamos cingidos, nós não estamos usando o cinto da verdade, com a nossa fé firme no Senhor Jesus. Usando o escudo da fé para se defender, porque nesse dia, o ataque que nós sofremos, sabe o que é o pior, amada igreja? Jovem, sabe o que é o pior? Eu acho que jovem ouviu bastante, aqui já... Tenho certeza, o jovem, se não ouviu, vocês vão ouvir assim, ó. Se você não estiver aí com o seu escudo todo protegido, todo certinho, para poder se defender, as pessoas virão falar assim para vocês, ó. Mas você não é crente? Você não serve Jesus? Automaticamente é isso que a gente ouve, ou não. Se você está passando por uma certa dificuldade, a primeira pergunta fala assim, mas você não ora, Diana, às 4 da manhã? Vontade de dar o soco, né, amiga? É. Aí vira assim, irmã Ana Beatriz, mas você não vai na igreja? É assim, jovens? Alguém já ouviu? O Marco já ouviu? O David já ouviu? Aninha, Laura, Marcela? Mas você não vai na igreja? Você não é crente? E se nós não estivermos aí com o nosso escudo intacto, protegido, sendo protegidos pelo Senhor Jesus, nós vamos pensar assim no dia mau. É verdade. Para que eu faço tudo isso? Para que eu vou na igreja todo domingo às 9h30 da manhã estar lá? Para que eu sento 1h30, 2 horas no banco da igreja para ouvir, sendo que no dia que eu mais preciso, eu não tenho Jesus na minha vida. Eu não tenho Jesus comigo. Jesus me esqueceu. Jesus está dormindo. Jesus está não sei o quê. E se nós não estivermos com o nosso escudo nos protegendo, amada igreja, nós vamos vacilar os nossos pés. Então, estar aí com o nosso escudo, se protegendo, se defendendo das setas do inimigo, porque a nossa luta, ela é o quê? Ela é contra quem? Contra potestades. E aí, aquele irmão não, né? Aquela pessoa que normalmente está aí te acusando, porque tem irmão também, de vez em quando, né? Que fala, mas olha, você está indo na igreja. Se nós não estivermos firmes com o Senhor Jesus, nós vamos vacilar os nossos pés. E calçar os sapatos, o evangelho da paz, que protegem o nosso caminhar da nossa vida cristã. Para onde os nossos pés têm ido? Para onde no dia mau os nossos pés têm nos levado? E isso daqui, amada igreja, são as armas que nós devemos vestir todos os dias, não é somente no dia mau, mas nós temos que vestir todos os dias para enfrentar o dia mau.
para enfrentar o dia que não está tão bom quanto nós achamos que iria estar. Mas será que quando nós fizemos toda a nossa programação, todo o nosso dia, esses dias a pastora Paula teve balé, teve apresentação, teve serviço, filha de férias, teve que sair, buscar, correr, voltar. Foi um dia fácil? Nem sempre os nossos dias são fáceis. Mas se nós estivermos firmados na presença do Senhor Jesus, nós vamos conseguir. E nós vamos o quê? Permanecer inabaláveis. Vocês vão sair daqui nessa manhã entendendo que o dia mau vai vir, ele vai chegar. Pastora, você está pessimista, você está desejando que a gente enfrente o dia mau. Não, igreja, não é isso, mas esse dia, Deusa, ele chega. Só que nós precisamos estar totalmente protegidos com as armas que está escrita em Efésios 6, a partir do seu verso 14. Estarmos aí com a couraça, com o capacete, com o cinto, com o sapato, com o escudo, todos totalmente protegidos para viver esse dia mau. E nós precisamos de mais uma atitude. Ter alguém aí, uma mãe ou um pai espiritual para interceder pela sua vida no dia mau. Porque muitas vezes nós falamos, não, eu vou conseguir. Mas você esquece que você tem um pai de oração, você tem uma mãe de oração, você tem uma pessoa que está intercedendo por você. E aí você pega que hoje, isso daqui é muito, muito válido, né? Principalmente para que às vezes não precisa, né? Pegar e mandar uma mensagem e falar assim, não estou bem, ore por mim. Me decepcionei hoje, pastor, ore por mim. Sabe o que acontece nos dias de hoje, amada igreja? As pessoas procuram redes sociais, as pessoas procuram Instagram, Facebook, o Thread, o X, o TikTok, o Y, todas as redes sociais possíveis e publica assim, não estou bem. Orkut não, pastor. Nossa, pastor. E aí, nós vivemos uma vida frenética que nós, por vezes, precisamos ou queremos colocar nas redes sociais. Não estou bem, aconteceu isso, isso e isso. Ai, se eu isso e aquilo. E esquecemos de procurar quem pode nos ajudar a nossa vida espiritual. Porque o dia mau, quando ele chega, nós precisamos de alguém que esteja intercedendo por nós. E quando eu disse nos dias de hoje, eu brinco falando de verdade, muito para o pastor Everton, a seguinte questão. Antigamente, os irmãos, não vou falar velhos, mas os irmãos de mais experiência na vida cristã, quando ia viajar, quando ia fazer qualquer evento, quando estava para iniciar ou estava gostando de alguém, né, jovens? Virava e falava assim, pastor, estou indo viajar final de semana, ora por mim, eu vou demorar 5 dias na viagem. E aí os nossos pais espirituais oravam, intercediam, vai na bênção, que Jesus te abençoe. Nos dias de hoje, o jovem sai, a gente fica sabendo que foi viajar, e não é falar, a pastora está querendo intrometer na minha vida, não. Mas é para que nós possamos interceder, porque o dia mau, ele vem até na sua viagem de férias. E aí, a gente está lá, Jesus, abençoe a viagem do fulano, vamos colocar aqui o Marco, abençoe a viagem do Marco. Aí chega no domingo, o Marco não vem na igreja. O que aconteceu com o Marco? Não sei, o Marco não te avisou? Não, o Marco te avisou? Não, o Marco te avisou? Não, o Marco não avisou ninguém. E o Marco está lá viajando, passeando, descansando, e não está recebendo uma oração, não está recebendo algo espiritual da parte de Deus. Aí sabe quando lembra de pedir a bênção espiritual, a oração, o pedido, o pastor ora por mim? Que dia? No dia mau. Aí lembra do pastor, lembra da pastora, lembra da liderança, lembra do grupo de intercessão. Ô Diana, eu sei que você é do grupo de intercessão, ora por mim, porque eu estou no dia mau.
Então temos que ter a plena convicção e a certeza de que nós precisamos de um pai, de uma mãe espiritual para interceder na nossa vida, para que nós possamos resistir esse dia mal, para que nós possamos vencer esse dia mal. Gálatas 6:2, se você puder, abra aí sua Bíblia rapidinho. Gálatas 6:2 é um versinho, o livro anterior. Abriu, pastora Paula, lê para mim, por favor. Ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Tem alguém que está com versão diferente? Tem, irmã Ana? Lê para mim, por favor. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tem alguém que está com versão diferente? Não? O que está dizendo, então, aí no verso? Levai a carga um dos outros, ajudai um aos outros. O que é isso que quer dizer? Querido, você não precisa passar o seu dia mal sozinho. Vai lá conversar, vai falar para o seu pastor, vai pedir. Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Mas é com qualquer um? Sim ou não? É lá no Insta? Face? Qualquer tipo de rede social? Não, porque esse qualquer um, esse compartilhar a carga, esse compartilhar os problemas, nem sempre todas as pessoas que batem nas suas costas e dizem eu sou seu amigo, realmente é seu amigo no dia mau. E por vezes vai virar as costas para você e vai deixar você falando sozinho. Vai deixar você sofrer sozinho. Ah, é o dia mal dele, vou deixar ele terminar o dia mal dele. Mas compartilhar com aquele que pode te ajudar. Aquele que pode orar por você. Aquele que pode te ajudar a buscar para que você venha terminar, para que você venha, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável na presença do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele quer que nós tenhamos pai e mães espirituais na nossa vida. O dia mal, como eu havia dito no início, né? O dia mal, ele não é eterno, tá? Para partirmos já para final. Para terminar essa mensagem de hoje. O dia mal, ele é passageiro. E a palavra do Senhor lá em Salmo 35, parte B, diz assim: o choro... Todo mundo sabe? Então vamos todo mundo junto. 1, 2, 3 e... O choro pode durar, mas a alegria... Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Isso determina um tempo. O tempo do choro, ele dura quanto? Mas a alegria do Senhor Jesus, ela vem pela manhã. E tem tempo de término a alegria do Senhor Jesus? Ei, a alegria do Senhor Jesus é eterna para mim e para a sua vida. O choro, ele vem, ele é passageiro, ele tem hora de começar e ele tem hora de terminar. Mas a alegria do Senhor Jesus na nossa vida, ela é eterna. Então vamos permanecer firmes, vamos entender que esse dia ele vai passar, mas a presença do Senhor Jesus, a alegria do Senhor Jesus, ela será eterna nas nossas vidas. Jó perdeu tudo, sim ou não? O choro dele durou um tempo, uma noite, mas a alegria de Jó veio. E ela veio simples. O que a palavra do Senhor diz? Que ela veio. Era para você estar glorificando. Porque aquilo que talvez você perdeu e você sentiu que foi muito, o Senhor Jesus, ele vai restituir em dobro na sua vida. O choro, ele pode ter durado uma noite. Na vida de Jó demorou um tempo. Aqui eu não sei te explicar em questão de tempo, porque às vezes a gente pode pensar que Jó perdeu, depois de um tempo perdeu, como ele pode ter perdido tudo do dia para a noite. Mas isso durou um tempo e acabou. Porque depois o Senhor Jesus restituiu, e restituiu em dobro. Então vamos ter as nossas vidas
com o Senhor Jesus, ligados, firmes, vestindo todos os dias. Jesus, hoje eu estou acordando, ajude-me, eu quero vestir, porque se hoje for o dia mau que eu tenho que enfrentar, eu quero vencer ele, porque eu quero que a minha alegria, ela chegue pela manhã. Porque assim como o choro dura uma noite, o dia mau também dura somente um momento. Mas a alegria do Senhor Jesus na nossa vida, ela dura para sempre. Amém?